E aí, pessoal, o YouTube resolveu travar, então nós vamos gravar a nossa aula, tá? Como a gente já ficou quase 10 minutos corrigindo coisa e conversando porque tava travando, vamos gravar a aula aqui e eu vou enviar para vocês. Bom, não preciso falar isso, né? Porque já vou ter enviado na hora, né? Pois bem, pessoal, hoje nós vamos estudar a crise da ordem republicana, tá? Então, como que a República Romana, que é o segundo período da história de Roma, ela começa a entrar em decadência e dar espaço para os imperadores que vão surgir. Então, vamos relembrar, Roma é a atual capital da Itália, fica na Península Itálica, né? E é na Europa. Nós estudamos a fundação de Roma, a monarquia e a república e sua sociedade, né, que era composta por patrícios, plebeus, clientes e escravos. No início, só os patrícios tinham poderes políticos, mas os plebeus também conquistaram seus direitos posteriormente. Isso aqui não tem nada de novidade. Vamos lá, pessoal. Na época da República Romana, Roma começou a se expandir, tá? O que significa isso? Começou a superar, né, o seu espaço, né, o seu território e conquistar territórios de outros povos, anexar territórios, tá? Então Roma começou a ter um tamanho gigantesco, certo? Então olha só, Roma tinha disputas com seus vizinhos e isso produziu várias vitórias e conquistas, né? Do século V a.C. ao terceiro a.C., lembra que antes de Cristo a gente conta em ordem decrescente, então o século V está mais longe do que o século III, por isso que é do V ao terceiro a.C. e não do terceiro ao V, tá? Nesse período os romanos dominaram toda a Península Itálica, ou seja, toda aquela parte onde hoje é o país que a gente chama de Itália, os romanos conquistaram. Importante para a gente ver aqui as guerras púnicas, que foi a disputa entre Roma e Cartago, que era uma civilização do norte da África, eu já vou mostrar para vocês, tá? Olha só quanto tempo durou essa guerra, pessoal. Essa guerra durou mais de 100 anos, muito tempo de guerra, né, gente? Um atacando o outro. Os romanos acabaram vencendo e estabeleceram o domínio sobre o território cartaginês, ou seja, o território de Cartago, né? O que a gente significa, então? Roma se expandiu além da Europa, Roma chegou até a África, tá? Então, isso é importante vocês saberem. Olha aí, pessoal, aí é um mapinha mostrando a expansão romana, tá? Em 200 a.C., em verdinho, vocês veem que tá ali Roma dominando a Península Itálica, né? Que é esse formato aí que parece uma bota, tá? Tá ali, ó, Sicília, Taranto, Roma. Ela tá ali banhada pelo mar Mediterrâneo e pelo mar Adriático, né? Aí em rosinha, que eles foram conquistando, né, as outras cores, conforme as conquistas depois de algum tempo, né? Vocês estão vendo essa parte que tá ali rosinha e tal? Ali era onde ficava, ali onde Cirenaica, por exemplo, era ali, por ali, que ficavam o Cartago, tá? Os cartagineses. Foi palco de muitas batalhas ali, tá? E aí você tem, em verde, são territórios aliados. Roma não chegou a conquistar nesse período entre o século V ao século I a.C. Isso é só para vocês darem uma olhadinha, tá? Bom, pessoal, as conquistas romanas tiveram consequências, tá? Essas consequências a gente pode enumerá-las aí. O envio de riquezas das áreas conquistadas para Roma, ou seja, Roma conquistou uma área, essa área começa o quê? Pagar tributos a Roma, começa a dar dinheiro para Roma. Não só dinheiro, como produtos, alimentos e toda sorte de coisas, escravos e etc, né? Os escravos aumentaram, porque lembra? Um povo vencido na guerra, ele era tomado como escravo, então vai ter muito mais escravo agora em Roma, tá? Foram formados latifúndios dominados pela aristocracia patrícia. O que são latifúndios, pessoal? São enormes porções de terra que tem um dono. Então, um patrício vai ter uma fazendona enorme que vai ser só para ele. O que vai acontecer com isso? Como tem mais terra disponível agora que pertence a Roma, os patrícios vão ter terras maiores. Isso significa que eles vão o quê? Enriquecer, né, gente? Terra é dinheiro. Então,
os patrícios vão enriquecer loucamente com isso aí, né? Os chefes militares vão virar protagonistas da história romana, tá, gente? Então, grandes generais, eles vão começar a ser muito populares entre a população, porque eles vão começar a expandir o território, liderar os seus exércitos, que nós chamamos de legiões romanas, né? Os legionários, que são os soldados, fazem parte dos exércitos romanos, cada destacamento uma legião, né? E aí, esses generais que estão levando que estão liderando, né, essas legiões, com as suas conquistas, vão virar muito populares. Isso vai ter, obviamente, consequências lá na frente, tá? Eles vão ganhando muito poder. Vão aparecer grupos sociais ligados à expansão comercial, como mercadores e banqueiros, e dos plebeus da cidade, né, gente? Os plebeus não vão ser mais somente camponeses, eles vão se tornar proletários, pessoal. Esse nome é até hoje. Proletário hoje é sinônimo de trabalhador, tá? Por que era proletário antes? Por causa da prole. Porque tinha filhos, né? Era a única riqueza que o proletário tinha, eram os seus filhos, né? Que trabalhavam também. Então, os proletários são os plebeus que trabalham na cidade em várias funções, tá? Vão ocorrer guerras civis entre grupos sociais romanos, em especial entre os plebeus e os patrícios, né? E o fortalecimento dos generais, como a gente já falou lá em cima, e o enfraquecimento das instituições republicanas, e a República Romana vai começar a se deteriorar por causa de guerras internas. Então, a República expande tanto que não consegue se sustentar ali, centralizado o governo em Roma, tá? Aí você tem, pessoal, um esqueminha que ele é simples de entender, né? Então, olha só, as conquistas romanas, ou seja, Roma se expandindo o seu território, o que isso vai resultar? As famílias patrícias e homens de negócios, como a gente falou, banqueiros, por exemplo, eles vão enriquecer, obviamente, né? Os camponeses, que agora vão ter guerras, concorrências, os escravos aumentaram, então tem menos emprego, eles vão começar a empobrecer, vão ficar pobres, tá? Essas duas coisas, pessoal, uma classe social muito rica e outra ficando muito pobre, é a receita para o que a gente chama de conflitos sociais. Vão entrar em conflito, vai ter muito problema isso daí. Esses conflitos sociais, eles geram o quê? Uma instabilidade política. Então, a política fica desestabilizada, né? Aquelas instituições romanas como o Senado, os magistrados, os tribunos da plebe vão ficar enfraquecidos porque não vão mais muito conversar entre si no mesmo sentido, tá? Porque cada um vai ter um objetivo diferente, né? Que é patrício, quer que os patrícios se enriqueçam, né? E tal. Então, vai ter essa instabilidade política. E do outro lado, esses conflitos sociais fazem os generais ficarem mais poderosos e com mais poderes políticos. Isso vai gerar o quê? Guerras civis, rebeliões sociais. O povo de Roma lutando com o povo de Roma. Não está lutando contra o inimigo externo. A guerra civil, ela acontece dentro do próprio território. Que é o quê? Dois grupos sociais se enfrentando, os plebeus contra os patrícios. Isso vai prejudicar muito a ordem republicana, tá? Então aí a gente chega sobre a crise, né? Aí, resumindo o que a gente estava falando, né? As conquistas romanas aumentaram as desigualdades sociais e econômicas de Roma, tá? Tem um cara chamado Tibério Graco que ele vai propor uma reforma agrária para que os pobres recebessem lotes de terra. Gente, reforma agrária é uma coisa que se fala até hoje, tá? O que é reforma agrária? Pô, o patrício não tinha um latifúndio enorme, como a gente falou, né? Uma parte de terra muito grande só para ele se enriquecer com aquilo. Então, o que eles vão fazer, os patrícios? Eles vão dominar aquilo lá só para eles, mas ao mesmo tempo você tem uma massa de trabalhador precisando de trabalhar também, precisando tirar o seu sustento. E tem muita terra sem nada, só dando lucro.
para uma pessoa, que é o patrício. O que o Tibério Graco vai propor? Gente, vamos fazer uma reforma agrária, a gente pega essa fazenda enorme aí desses patrícios aí, essas fazendas, a gente divide, dá um pouco de terra para quem tá passando fome, para quem não tem trabalho e etc. Obviamente, isso vai ser encarado como uma coisa nada a ver, um negócio terrível. Os outros patrícios vão falar assim, meu, o que você tá pensando? Você é louco? Onde já se viu dividir as terras da elite para dar aos pobres, para os plebeus, né? Então, essa ideia não vai ser bem aceita, mas poderia ter acalmado os ânimos, né? Obviamente, foi negado pelo Senado, né? E quem que estava no Senado? Os patrícios, grandes proprietários de terra, né, gente? Eles não vão votar contra si mesmos, né? Apesar de que seria um voto a favor de Roma, né? Talvez as coisas fossem diferentes. Então, pessoal, com a crescente estabilidade política, alguns ditadores sendo apontados, lembra que podia apontar ditadores e tal, esse negócio de magistrados e tal, vai cair por terra. E o que vai surgir? Um tal de triunvirato. Gente, não tem o cara que é tricampeão, que é 3 vezes campeão? O triunvirato segue a mesma coisa, tá? Triunvirato são 3 pessoas, 3 indivíduos no poder, dividindo o poder político de Roma. Quem são essas 3 pessoas? Júlio César, Crasso e Pompeu. Júlio César é o mais famoso, gente. Tanto é que os imperadores serão chamados de César dali pra frente, tá? Ave César. Então, Júlio César, ele era filho do grande general Mário, então ele estava ligado a alguns grupos populares. Ele era um cara popular entre a galera pobre também. O Pompeu, ele já era um líder aristocrático, né? Ou seja, ligado às elites rurais. E ele se tornou esse líder depois de abafar uma revolta popular na Ibéria, que é a atual Espanha, né? E o Crasso, ele era um general romano, se destacou ao reprimir uma rebelião de escravos e gladiadores lideradas por Espartaco. Se vocês quiserem, procurem a história de Espartaco, é interessante, tá? Bom, ainda não. Vamos dar uma olhada, pessoal, no nosso... Opa! Vamos dar uma olhada nos nossos exercícios da próxima aula? Vamos lá. Então você tem aí a crise da ordem republicana, né? Vai colocar e-mail, nome, série. Então, o que foram as guerras púnicas? Você vai responder o que foram as guerras púnicas, tem no slide. 2, cite 2 consequências do expansionismo romano. Eu dei umas 20 milhões ali no slide, tá? 3, sobre as conquistas romanas, assinale a alternativa correta. Então você vai compreender o que foram as conquistas romanas e vai assinalar a alternativa correta, certo? 4, pesquise e escreva o significado dos termos reforma agrária e aristocracia. Então você vai pesquisar o que é reforma agrária e vai escrever. E aí você vai pesquisar depois o que é aristocracia e escrever, tá? Se você pesquisar reforma agrária e aristocracia, você vai achar um monte de coisa. Mas aí não vai ser o significado de cada uma, né? Então eu preciso do significado dessas 2 coisas, da reforma agrária e da aristocracia, certo? E agora, 5. O que foi o primeiro triunvirato? Foi um governo formado por Júlio César, Pompeu e Crasso em visibilidade política em Roma? Foi o nome do expansionismo romano? Foi o nome da Primeira Guerra Civil Romana? Ou foi um governo formado por Júlio César, Pompeu e Crasso devido à derrota para Cartago nas guerras púnicas? Então você tem aí 5 questões muito fáceis para você fazer, né? Galera, vou agora dar um recado, tá? Seguinte, vamos ver primeiro o último slide, né? Então, o que nós aprendemos hoje? Sobre a expansão romana, sobre as guerras púnicas, sobre as consequências da expansão romana, sobre a crise da ordem republicana, e nós vimos o primeiro triunvirato. Nós aprendemos bastante coisa e não acabamos o nosso assunto de Roma. Eu acredito que nós vamos ver ainda mais 2 aulas sobre Roma, porque a gente está a caminho da Idade Média, o pessoal está acabando os nossos estudos da Idade Antiga, tá? Talvez antes da gente começar a Idade Média, eu ainda faça uma aula sobre reinos africanos antigos, tá? Então, o exercício está na descrição e vocês podem fazer, né? Um recado para vocês, pessoal. Semana que vem temos um teste do bimestre, tá?
eu pretendo colocar questões sobre Roma e questões sobre Grécia, tá? Mais sobre Roma do que Grécia. Então, assim, dá uma estudada, você vai poder consultar para responder normal, no mesmo jeito dos outros testes, tá? Então, você vai fazer até a quinta que vem no formulário, e aí na quinta que vem você vai pegar para fazer o teste para a gente encerrar o nosso bimestre. Tudo bem, galera? Então, era isso por hoje. O vídeo ficou um pouquinho longo, né? Mas não tão longo, já fiz maiores. Então é isso, galera. Falou para vocês e um abraço e até a próxima.